a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Amém, irmãos? Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 17, é uma leitura um pouco extensa, mas é necessário para nós entendermos melhor a palavra do Senhor nessa noite. Colossenses, capítulo 3, dos versículos 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaros e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa palavra tão poderosa que só a leitura enche o nosso coração de gozo e de alegria. Para nós entendermos melhor esse trecho tão importante da palavra de Deus, nós temos, como sempre, que entender o contexto de Colossenses, entender quais foram as circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, por que ele escreveu essa epístola. A cidade de Colosso já não era uma cidade tão importante na época que Paulo escreveu aos crentes que viviam ali. Já tinha sido uma cidade muito importante, mas naquela época não era mais. Mas essa epístola, irmãos, com 4 capítulos apenas, é um texto importantíssimo para a igreja do Senhor em todas as épocas. Foi no passado, continua sendo. Enquanto a igreja estiver na terra, esse texto tem um valor imenso. Porque, embora seja um texto curto, uma epístola curta, Paulo escreveu epístolas maiores, nós sabemos disso, mas, embora essa seja uma epístola curta, esse é um dos textos que mais destaca a primazia e a centralidade de Cristo. Então, por isso, é um texto tão fundamental, tão importante para a igreja do Senhor. Paulo estava preso em Roma quando escreveu aos Colossenses. Essa é uma daquelas epístolas que nós chamamos de epístolas da prisão, assim como Filemão, Efésios, Filipenses. Colossenses também foi escrita na prisão. Provavelmente Paulo escreveu essa epístola a pedido de Epáfras. Epáfras foi visitar Paulo na prisão.
Quem era Epáfras? Epáfras era o fundador da igreja de Colosso. Ele era um discípulo de Paulo, ele ouviu a palavra sendo pregada por Paulo em Éfeso, voltou para Colosso, sua cidade natal, e ali ele fundou uma igreja que estava indo muito bem, estava crescendo, mas havia um problema também crescendo. Com o crescimento da igreja, havia também um problema crescendo ali. E o problema era um falso ensino que estava ganhando corpo, estava ganhando adeptos no meio da igreja de Colossos. E, com certeza, Epáfras falou a Paulo sobre isso, com certeza Epáfras contou sobre essa situação a Paulo, e Paulo, então, quis escrever aquela igreja para orientar os irmãos ali, para dizer a eles que aquela doutrina era uma doutrina totalmente equivocada. Naquela época, irmãos, no primeiro século da igreja cristã, já havia muita doutrina falsa espalhada, já havia muita heresia. Havia heresia em Roma, havia heresia na Galácia, mas ali em Colossos parece que a coisa foi tão peculiar, parece que o ensino falso que estava crescendo ali era algo tão regionalizado daquela igreja, que hoje as pessoas que estudam a Bíblia, que estudam essa epístola, chamam aquele ensino de heresia de Colossos. Porque esse ensino ele tinha algumas particularidades. Ele era uma mistura de elementos ali do judaísmo, da cultura grega e do cristianismo. Então, por exemplo, do judaísmo, essa heresia trazia a guarda de dias santos e a dieta judaica e a circuncisão. Os falsos mestres ali em Colossos, assim como na Galácia, também queriam que os crentes gentios se circuncidassem, que eles guardassem os dias santos, que eles fizessem uma dieta especial. Da filosofia grega, a heresia, o ensino pernicioso que estava crescendo ali, trazia o gnosticismo, que era um gnosticismo ainda muito incipiente, porque o gnosticismo realmente só surgiu no século II. Mas ali na igreja de Colossos já estava surgindo uma espécie de gnosticismo. E aqueles gnósticos diziam que havia um conhecimento especial, que os apóstolos não tinham dito tudo o que era para ser dito, que alguns privilegiados tinham direito a um conhecimento secreto, e esse conhecimento secreto, sim, é que levaria à verdadeira plenitude da perfeição. E eles também falavam do cristianismo, falavam de Cristo, falavam de Deus, falavam da salvação, porque toda a heresia faz isso. A heresia não anula totalmente o evangelho. Ela continua, os falsos ensinos continuam falando de Cristo, continuam falando de Deus, continuam falando da graça. Mas o que é que a heresia faz? A heresia diminui a importância da obra de Cristo. A heresia diminui a suficiência da obra de Cristo. Então, embora Cristo ainda esteja lá, ele começa a ser colocado de escanteio. Ele começa a ser colocado em segundo plano. Então, essa heresia de Colossos, irmãos, era uma religião sincrética, porque era essa mistura, né, de vários elementos em um ensinamento falso só. E se tem uma coisa que o evangelho não admite, irmãos, é mistura. O evangelho não admite mistura. O evangelho é exclusivista. Ele é exclusivista mesmo. O evangelho não pode de jeito nenhum se fundir com a cultura dominante. Quando o evangelho se funde com a cultura dominante, sabe o que acontece? Surge uma falsa religião. Surge um evangelho muito distante daquele evangelho pregado pelos apóstolos. A teologia liberal tentou tornar o evangelho mais palatável para o mundo. Tentou tornar o evangelho mais bonitinho, mais agradável, mais simpático ao mundo. E com isso, o que eles fizeram? Criaram um falso evangelho. Um evangelho que nega o sobrenatural. Um evangelho que fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Um evangelho onde não importa o que o autor do texto quis dizer, o que importa é a perspectiva do leitor. Então, por isso, hoje nós temos várias teologias. A teologia inclusiva, a teologia social, a teologia do gay, a teologia da mulher e por aí vai. Mas o evangelho não aceita esse tipo de mistura. O evangelho também não aceita elementos, irmãos, que são totalmente contrários ao cristianismo, como fazem as igrejas neopentecostais, que fizeram também um verdadeiro sincretismo religioso quando trazem elementos da religião judaica, trazem elementos até mesmo das religiões afro,
não é? Aquelas religiões de origem africana. As igrejas neopentecostais têm trazido para o seio do culto, para o seio da igreja, esses elementos, fazendo uma mistura incrível com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas o evangelho, volto a dizer, ele não aceita mistura. E é por isso que Paulo tem tanta preocupação quando ele escreve suas epístolas, irmãos, em combater esses falsos ensinos. A maior parte do que Paulo escreveu foi para combater heresia, foi para combater algum falso ensino que estava crescendo no seio da igreja. Ele sabia o quanto isso era pernicioso. Ele sabia o quanto isso era perigoso. E quando Epáfras comunicou Paulo do que estava escrevendo, do que estava acontecendo em Colossos, Paulo imediatamente falou: preciso fazer alguma coisa. Eu vou escrever uma carta para aquela igreja. E é essa carta preciosa aqui que nós temos diante de nós. E como é que Paulo combate o falso ensino? Paulo não ataca aqueles falsos mestres, diferentemente do que ele faz, por exemplo, quando ele escreve à igreja de Corinto. Quando ele escreve a Corinto, ele fala francamente que havia ali falsos apóstolos. Mas aqui ele age de maneira diferente, aqui ele usa uma outra estratégia. Paulo combate aquele falso ensino, mostrando para aqueles crentes qual era o verdadeiro evangelho. Qual era a essência do evangelho. Porque Paulo entende o seguinte: se aqueles crentes soubessem o que é o evangelho, se eles conhecessem Jesus Cristo, eles não seriam enganados. Essa que é a estratégia de Paulo. Nós já ouvimos aqui na igreja falar como é que os bancos fazem para que os seus funcionários saibam identificar uma nota falsa. Sabe como eles fazem, irmãos? Os irmãos já ouviram isso aqui, eu tenho certeza que se lembram disso. Os funcionários são expostos durante muito tempo à nota verdadeira. Eles tocam, eles pegam, eles cheiram. Eles têm que ter um contato muito grande com a nota verdadeira, porque quando eles receberem uma nota falsa, eles vão falar: opa, o cheiro está diferente, a cor está diferente, a textura está diferente. E Paulo falou: se aqueles crentes souberem quem é Jesus e qual é a essência do evangelho, a hora que chegar um ensino falso, eles vão falar: opa, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Paulo usa essa estratégia aqui. Ele simplesmente fala do verdadeiro evangelho. Sobre aquele suposto conhecimento sobre o qual os gnósticos falavam, né? Eu disse para os irmãos, eles diziam que havia, né, um conhecimento secreto, uma espécie de conhecimento místico, que somente alguns, uma classe, um grupo privilegiado na igreja, chegaria a esse conhecimento e aí sim chegaria à plenitude. Não é? Sobre esse suposto conhecimento, Paulo fala: sim, existe um conhecimento que nós precisamos ter, mas esse conhecimento é Cristo. Esse conhecimento todo, toda a plenitude desse conhecimento está em Cristo. E Paulo mostra isso logo no primeiro capítulo de Colossenses, porque os irmãos já sabem, já leram várias vezes o capítulo 1 de Colossenses e sabem que Paulo fala lá da supremacia de Cristo. Ele diz que Cristo tem supremacia na revelação, porque ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz que Cristo é o primogênito da criação, porque todas as coisas foram criadas nele e para ele. Ele diz também que Cristo tem a primazia não só na criação, mas na manutenção do universo, porque ele não só criou, mas tudo que existe subsiste nele. Ele tem primazia sobre a igreja, porque ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele reconcilia céu e terra, ou seja, ele reconcilia em si mesmo todas as coisas. Então Paulo fala: a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, vocês não têm que procurar mais nada. Vocês já receberam esse conhecimento. Essa plenitude está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo está nele. E sobre os mistérios, os gnósticos queriam mistérios. Eles eram místicos, eles buscavam algo assim sobrenatural. Paulo fala assim: sim, também há um mistério. Mas esse mistério é aquele mistério que esteve oculto, mas agora está revelado. Sabe qual é esse mistério, gentios colossenses? É Cristo em vocês, esperança da glória.
É esse que é o mistério. Esse mistério estava oculto nas páginas do Antigo Testamento. Já estava presente, mas não estava totalmente revelado. Mas agora, depois que Jesus Cristo veio à Terra, esse mistério está revelado. Esse mistério é simplesmente Cristo. E o mistério é que vocês, gentios, também podem fazer parte do povo de Deus. Esse que é o mistério que foi revelado. Então Paulo diz para eles, olha, vocês não precisam buscar outro mistério. Vocês precisam conhecer mais desse mistério que já foi revelado, que é Cristo. Vocês precisam crescer mais em Cristo, continuar conhecendo mais desse mistério que já foi revelado. Vocês não precisam buscar outro mistério. E sobre o legalismo? Essa foi a parte que Paulo dá uma resposta ao misticismo, ao gnosticismo, né? Aqueles falsos mestres que diziam que havia um conhecimento secreto, mas ele também fala sobre o legalismo, sobre aqueles que queriam que crentes gentios, não é, praticassem rituais judaicos, seguissem dieta judaica, guardassem certos dias. Paulo fala, isso não serve para nada. Sabe por quê? Porque vocês não estão mais submetidos a essas regras. Essas regras podem até ter aparência de piedade, como ele diz lá no finalzinho do capítulo 2. Pode até parecer assim, né? Uma pretensa religiosidade, uma falsa humildade, essa severidade com o corpo que exige uma disciplina. Isso pode até parecer espiritual, mas na verdade isso não tem efeito algum para controlar, para refrear os impulsos da carne. Paulo fala, não, isso não tem nenhum poder para controlar desculpe, irmãos. Para controlar os instintos, os impulsos da carne. Então Paulo fala, olha, nada disso representa a verdadeira espiritualidade. Nada disso representa. Então o que Paulo faz aqui, irmãos, até agora? Ele mostra a inutilidade do misticismo e do legalismo. Ele fala, nada disso tem importância para a vida cristã. Misticismo, legalismo, nada disso tem importância para a vida cristã. Então, Paulo, qual é a verdadeira vida cristã? Se o legalismo não serve, se o misticismo também não serve, qual é a verdadeira santidade? É isso que Paulo começa a nos dizer aqui nesse trecho que nós lemos e que nós tomamos como base para a mensagem dessa noite. É isso que Paulo está dizendo aqui. E sabe o que Paulo vai mostrar, irmãos? Ele vai mostrar que a verdadeira santidade começa na nossa união com Cristo. A verdadeira santidade começa no nosso relacionamento com Cristo. E ouça só, porque aqui nós temos uma diferença muito grande do cristianismo para todas as demais religiões. Porque todas as religiões que existem no mundo, todas elas são uma lista de regras que você deve seguir para agradar a Deus, para tentar agradar a Deus, para tentar chegar a Ele, para tentar se aproximar dEle. O cristianismo não é isso. O cristianismo é uma religião que convida para um relacionamento. E esse relacionamento é com a pessoa de Jesus Cristo. Não adianta seguir regra, não adianta seguir dia santo, não adianta se vestir de determinada maneira se você não tem um relacionamento com Jesus Cristo. Tudo começa, irmãos, na união do crente com Cristo. Por isso que a Bíblia diz, se a minha palavra permanecer em vocês, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Cristianismo é isso, é nós em Cristo e Cristo em nós. É a vida dele fluindo na nossa vida. Isso é que é cristianismo, não é seguir um conjunto de regras. Então o que Paulo traz aqui é a essência da vida cristã, é a identificação do crente com Cristo. Ele diz em Colossenses 2:20, já que vocês morreram com Cristo, e em Colossenses 3:1, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Vida cristã é isso, é morrer com Cristo e é ressuscitar com Cristo. Isso que é vida cristã. E aí Paulo agora, nesse texto então que nós lemos, ele vai falar sobre essa nova vida. Sobre essa nova vida em Cristo. E nós vamos ler aqui novamente do versículo 4 a 1, antes de eu seguir comentando.
Portanto, prestem atenção nessa palavra, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vejam que o apóstolo Paulo usa essa palavra, portanto, que é uma palavra que liga a parte doutrinária, né, com a parte prática da epístola. Isso é muito comum nos escritos de Paulo. Ele sempre traz uma parte doutrinária primeiro e depois ele entra com a parte prática. Só para dar um exemplo para os irmãos, além desse que nós estamos vendo aqui, vamos nos lembrar de Romanos. Romanos capítulo 12, quando Paulo, depois de fazer toda uma exposição da doutrina de justificação pela fé, ele diz: rogo-vos, portanto, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Depois de fazer toda aquela exposição maravilhosa que nós sabemos da Epístola aos Romanos, ele pede, então, olha, diante disso, apresentem os vossos corpos como sacrifício ao Senhor. E aqui é a mesma coisa. Depois de falar da supremacia de Cristo, depois de falar da primazia, da suficiência de Cristo, ele diz então, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto. Aqui ele está também estabelecendo um diálogo com aquela nomenclatura que os gnósticos utilizavam. Porque os gnósticos também falavam de coisas do alto, né? Eles falavam de pensar em coisas altas. E Paulo fala, sim, vocês têm que pensar em algo que é muito elevado. Vocês têm que pensar em coisas altas. Mas sabe o que é mais alto do que tudo? É que Cristo está assentado no céu à direita de Deus. Paulo fala, é nisso que vocês têm que pensar. Não existe nada mais elevado que o crente possa pensar do que essa realidade espiritual, irmãos, de que Cristo está assentado à direita de Deus. E aqui é aquela cena de Apocalipse 5. Lembram-se da cena de Apocalipse 5? O cordeiro e o livro? Quando João está chorando muito, porque ele olha e não existe, não tem ninguém que possa abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E de repente ele ouve uma voz que diz, não chore, João. Eis que o cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão de Judá, aleluia, triunfou. E ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o que João vê em seguida? João vê, né, aquele cordeiro que foi morto. Quem é esse? Jesus. Se aproximando do trono e recebendo da mão daquele que está sentado no trono aquele livro. Né? Depois de morrer e ressuscitar e subir vitorioso ao céu, essa é a cena que João descreve. É Jesus chegando com toda a autoridade recebendo o livro. E ali recebendo todo o poder. É isso que é pensar nas coisas do alto. É pensar que Jesus está sentado lá em cima. E Ele tem todo o poder e todo o domínio. É pensar que Jesus está no governo de tudo, queridos. E melhor ainda, nós não nos identificamos com Cristo só na sua morte, na sua ressurreição. Nós também nos identificamos com Cristo na sua ascensão. Porque o apóstolo Paulo diz que nós estamos em regiões celestiais com Cristo. O que é isso, irmã? Eu vou trabalhar normalmente, eu como todo mundo, né? Eu tenho que pagar minhas contas. É assim que as pessoas nos olham, mas nos veem. Mas saibam, queridos, que o apóstolo Paulo diz aqui que nós temos uma vida que está escondida com Cristo em Deus. E essa vida que as pessoas não veem, ela vai ser revelada quando Cristo vier. É como se o crente tivesse uma identidade secreta. É como se o crente tivesse uma identidade secreta que ninguém vê. É só um crente. Não é só um crente, não. É um santo, é um eleito. É alguém que tem uma vida escondida, uma identidade. Esses dias, irmãos, eu estava olhando no Twitter e vi lá, nos trends. Sabe, lá nos assuntos mais comentados? Os crentes. Eu falei, pronto, estão falando mal dos crentes, porque bem não vai ser, né? Aí fui ver os comentários, aí tinha uma moça que colocou assim, não me peça para tratar crente como gente normal, porque eu não trato. Aí na hora eu pensei, é isso mesmo. Crente não é gente normal.
Crente não anda segundo o curso desse mundo. Então, queridos, é isso que é pensar nas coisas que estão no alto. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos pensar naquilo que está no alto, ele está pedindo para que todo o fluxo do nosso pensamento, na verdade, né, seja revertido. Porque a nossa tendência é pensar nas coisas aqui da terra. É pensar no aqui, no agora, naquilo que eu vejo, na minha necessidade. Mas Paulo está falando, não, pense primeiro nas coisas do alto. A posição mais alta, ele está falando para os gnósticos, a posição mais alta que o crente pode atingir é estar sentado em regiões celestiais com Cristo. Então, pense nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, irmãos, nos transporta para uma outra realidade. Isso, pensar que Cristo está lá em cima, no governo, no controle, assentado à destra de Deus, que Ele tem toda a autoridade, isso tem que afetar a nossa vida diária. Isso tem que afetar o nosso dia a dia. Imagina se antes de sair de casa de manhã eu pensar, Cristo está sentado lá em cima. Eu estou em regiões celestiais com Ele. A minha vida está escondida em Cristo. Já pensou que coisa linda? O seu dia vai ser diferente, o meu dia vai ser diferente. Porque isso tem que mudar, querido. Tudo na nossa vida. A relação que nós temos com o nosso trabalho, com as pessoas, enfim, pensar nas coisas do alto, nessa posição gloriosa de Cristo, tem que mudar toda a nossa vida. John Stott disse o seguinte, olha, não é suficiente sabermos o que devemos ser, nós precisamos ir além e empenhar nossas mentes nisso. Empenhar nossa mente, nós temos que não só conhecer essa realidade, mas pensar nisso, pensar. Empenhar a nossa mente nisso, nessa verdade bendita de que Cristo está no controle e no poder de todas as coisas, no controle do universo. Então, queridos, como eu disse, nossa vida será manifestada quando Cristo voltar, mas isso não significa que nós não precisamos fazer diferença nesse mundo, né? Claro que não. Nós precisamos sim fazer diferença. Por isso que o apóstolo Paulo agora vai mostrar, a partir do versículo 5, não é? As implicações da união do crente com Cristo. Porque a união do crente com Cristo traz consequências, traz resultado. É a relação aí entre a doutrina e a prática. Ou seja, a minha união com Cristo tem que ser demonstrada na minha vida diária. Tem que ser demonstrada na minha vida diária. Então, o que é a verdadeira espiritualidade, irmãos? Aí Paulo começa a explicar. Aí nós começamos a entender. Não é num toque nisso, não mexa daquilo, guarde esse dia, não coma. Não é isso. A verdadeira espiritualidade é entender o significado da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo e, principalmente, o novo status do crente diante de Deus. Essa é que é a verdadeira espiritualidade. Os estudiosos, irmãos, que estudam, né, os escritos do apóstolo Paulo, eles dizem que Paulo tem um estilo argumentativo. E esse estilo argumentativo é composto de indicativos e imperativos. O que significa isso? Os indicativos são as declarações que Paulo faz sobre quem são os crentes. E os imperativos são as ordens que ele dá a partir disso. Ou seja, a estratégia de Paulo é nos lembrar quem nós somos e depois dizer como nós devemos viver por causa de quem nós já somos. E aqui nós temos mais uma diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Mais uma diferença, sabe qual é? No cristianismo, o indicativo vem antes do imperativo. Ou seja, nas outras religiões é assim, faça isso e você será salvo. No cristianismo é, você foi salvo, então faça isso. Você foi salvo, então faça isso. É diferente, irmãos. É diferente. É muito diferente. Ninguém aqui seria salvo por fazer alguma coisa. Ninguém tem condição para isso. Deus fez por nós o que nós não podíamos fazer. E agora Ele diz, agora você pode. Faça. Faça porque não faça para ser salvo, mas faça porque você já está salvo. Mostre que você está salvo.
agindo como alguém que foi salvo realmente. Então, queridos, essa é uma diferença maravilhosa. E aí no versículo 5 ele diz, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Percebem? Lá no versículo 3 ele diz, pois vocês morreram. Olha o indicativo aí. Mas agora no versículo 5 ele diz assim, façam morrer. Façam morrer. Agora é uma ordem. Sabe por quê? Porque aqui Paulo está mostrando, o crente, teoricamente, já está morto em Cristo. Ele se identifica com Cristo na sua morte. Mas na prática, todos os dias nós temos que fazer a nossa natureza pecaminosa morrer. Todos os dias. E aqui ele cita algumas coisas que fazem parte dessa natureza pecaminosa. Nesse primeiro momento ele fala de coisas relacionadas à sexualidade, né? Impureza sexual, paixão, aqui também é paixão sensual, né? Nesse caso aqui, tudo, Paulo está falando aqui do sexo, quando é praticado de forma contrária àquilo que Deus determinou. Ou seja, o sexo é para ser praticado dentro do casamento entre homem e mulher. Tudo que for fora disso, fornicação, adultério, homossexualismo, está incorreto diante de Deus. Não é? É isso que Paulo está falando aqui. Façam morrer tudo isso. E mais, desejos maus. Sabe aquela pessoa que tem desejo mau? Que alimenta no coração um desejo que não é coisa de crente. Que cobiça o que não é seu. E para conquistar isso é capaz de fazer qualquer coisa. É isso que Paulo está falando. Tira isso do seu coração, esse desejo mau. Isso é desejo mau, isso não vem de Deus. E mais a ganância. Em outras versões diz avareza, que é idolatria. Vejam, irmãos, que coisa séria. Paulo chama a ganância de idolatria. Sabe por quê? Porque o crente tem um Deus no céu. E o idólatra, o avarento, tem um Deus na terra que é o dinheiro. Que é o dinheiro. Então Paulo está falando, olha, a ganância, a avareza, isso também vocês têm que fazer morrer. Vocês têm que fazer morrer esses sentimentos todos. Então vejam, irmãos, que aqui, vejam o contraste aqui com os versículos 1 a 4. Nos versículos 1 a 4, Paulo diz que nós temos que olhar para as coisas que são do alto, aquilo que está lá em cima. E aqui ele fala que nós temos que combater a nossa natureza humana, que só olha para aquilo que está aqui na terra, que só quer satisfação, né? Só quer satisfazer os seus próprios desejos. E é isso que Paulo está falando aqui. E agora nos versículos 6 e 7 ele vai mostrar por que é que nós temos que fazer a nossa natureza terrena morrer. Ele diz assim, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Então Paulo está dizendo, olha, em primeiro lugar, que ninguém se engane. Os filhos da desobediência, os que praticam essas coisas, eles vão receber o justo juízo de Deus. A ira de Deus é o justo juízo de Deus sobre o pecado. E o crente que não mortificar as suas inclinações carnais, ele também vai receber o mesmo castigo do ímpio. O mesmo castigo do ímpio. Então Paulo está dizendo, se nós já experimentamos a comunhão com o segundo Adão, que é Cristo, nós não podemos andar nas práticas do primeiro Adão. Não podemos andar nas suas práticas. Ele diz que isso faz parte do passado. Ele fala, olha, vocês praticaram essas coisas no passado. No passado vocês faziam tudo isso, mas agora, olha lá o que ele diz lá no versículo 8 a 10. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então o crente precisa também abandonar essas práticas do passado, e agora Paulo usa aqui uma outra metáfora. Antes ele estava falando em termos de viver e morrer, né? Agora ele está falando em termos de trocar uma roupa suja. Paulo está falando que nós temos que nos despir do velho homem, e agora ele vem aqui com mais uma lista de coisas das quais nós devemos nos livrar,
porque isso aqui é roupa velha, é roupa suja, é como se fosse um trapo. O que é isso? Ira, indignação, maldade, sabe? Maledicência, linguagem indecente no falar. Tem crente que acha que com a mesma boca que ele glorifica a Deus na igreja, ele pode contar piadinha suja lá fora, né? Mas aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos livrar de linguagem indecente no falar, de mentira. Crente não vive mentindo um para o outro e nem para ninguém, porque Deus não se agrada de mentira. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na cruz, irmãos, nós nos despimos de Adão e nos revestimos de Cristo. Então essa roupa suja, não é? Nós temos que deixar. Vejam que a primeira lista de Paulo aqui, não é? Fala dos nossos desejos, daquilo que está dentro de nós. E agora ele fala aqui de coisas que estão mais relacionadas aos relacionamentos que nós temos com as pessoas. E ele diz, vocês devem deixar tudo isso. Essa roupa não fica bem mais em vocês. Isso é trapo, isso é andrajo. Vocês têm que tirar isso. Vocês têm que se revestir agora de uma nova veste. Na verdade, ele diz que nós já nos revestimos do novo. E no versículo 11 ele continua dizendo, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso aqui também é uma indireta, né, digamos assim, de Paulo, né? Ou uma resposta de Paulo para os gnósticos, que diziam que havia um grupo especial na igreja. Um grupo especial que chegaria a um conhecimento privilegiado. Paulo está dizendo, aqui não. Aqui não. Nessa nova vida não tem diferença se você é grego ou se você é judeu. Ou seja, sua nacionalidade, sua origem, pouco importa. Não tem diferença se você é circunciso ou incircunciso, ou seja, só religião. Não importa aqui. Bárbaro e cita, aqui fala provavelmente de pessoas cultas e incultas. Escravo e livre. Escravo naquela época não era considerado nem gente, mas Paulo fala assim, aqui Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Por isso que na igreja, irmãos, ninguém se diferencia aqui pela sua cultura, pelo seu diploma, pela sua origem. Aqui a gente nem se importa com isso, porque quem está aqui, nova criatura é. Cristo é tudo em todos. Pouco importa de onde você veio. Pouco importa qual é o seu histórico de vida. Quando o crente está em Cristo, ele é nova criatura. Ele é nova criatura. Cristo é tudo em todos na igreja do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículos 12 e 13, Paulo vai lembrar aos crentes a sua grande posição em Cristo, a sua alta posição. Ele vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo, por que vocês estão procurando mais coisa ainda do que vocês já receberam? Vocês já não receberam o conhecimento de Cristo? O que mais que vocês estão querendo? Olha o que vocês são. Vocês são um povo escolhido de Deus, santo e amado. E aqui ele usa mais um imperativo, olha só. Lá no versículo 10 ele falou que nós já nos revestimos do novo. E aqui ele usa um outro imperativo, revistam-se. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aqui é a roupa nova que o crente tem que usar. A ira, né? A indignação, a maldade, a maledicência, isso é trapo. Mas agora o crente tem que estar revestido dessas virtudes aqui, queridos. Compaixão, bondade, humildade. Paulo está falando aqui do relacionamento cristão, porque ele sabia que não ia ser fácil. Ele não tinha ilusão. Ele sabia que não ia ser fácil a vida em comunidade. E não é fácil, nós sabemos disso, né? Paulo sabia que não ia ser fácil. Então, por isso, ele disse, olha, vocês têm que cultivar essas virtudes. Vocês têm que usar essas roupas. Ele fala aqui que nós devemos perdoar as queixas que nós temos uns contra os outros. Você tem queixa de alguém?
Todos nós temos alguma queixa em determinado momento. Todos nós temos. Mas Paulo fala assim, perdoe. A primeira coisa que você tem que pensar é se a sua queixa é justa. E depois pense se a pessoa contra quem você tem queixa também não tem motivos, talvez até maiores, de ter queixas contra você. E aí Paulo diz, perdoe. Sabe por quê, queridos? Porque o perdão é a marca do verdadeiro crente. Quem é crente, perdoa. Assim como Deus nos perdoou. Porque se nós somos, lembram-se do Sermão do Monte? Se nós somos filhos do Pai Celestial, nós temos que nos parecer com Ele. E o perdão é a marca do verdadeiro crente. Paulo fala aqui que nós devemos suportar. Essa palavra suportar na nossa língua, ela tem um sentido talvez um pouco negativo, porque fala de um esforço, né, suportar. Mas aqui é muito mais servir de suporte, né, servir de amparo para o irmão. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E nos versículos, né, irmãos, já caminhando aí para o final, 14 a 17, ele vai falar de mais elementos que são importantes para solidificar esse relacionamento entre os irmãos. Olha o que ele fala. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja aqui, Paulo fala que tudo isso, a compaixão, a mansidão, a paciência, sabe o que solidifica tudo isso na igreja do Senhor? É o amor. O amor é o vínculo da paz. O amor é aquela argamassa que faz com que tudo isso fique, olha, bem fechadinho e bem encaixado. É o amor, queridos. E eu volto a dizer aqui o que eu disse um dia na escola dominical. Graças a Deus que a Bíblia diz que nós temos que amar e não que nós temos que gostar. Porque a gente não gosta de todo mundo. Essa que é a verdade. Gostar é afinidade. Gostar é afinidade. Se a Bíblia falasse, gostem de todos, ia ser uma coisa terrível. Meu Deus, mas como? Mas a Bíblia fala, ame, porque amar é atitude. Não importa se você gosta, se você vai com a cara da pessoa, se você se agrada dela, mas importa que a sua atitude para com ela tem que ser atitude de amor. Atitude de amor. Não fique esperando. Às vezes a gente fica esperando, mas eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir assim, um sentimento. Eu estou querendo fazer aquilo por aquela pessoa, por aquele irmão, mas eu estou esperando um sentimento assim. Não fique esperando, que isso não vai vir. Haja como se você amasse aquela pessoa e vá lá e faça o que você tem que fazer por ela. É assim que funciona. Por isso que Jesus falou, ame. Se fosse gostar, Jesus sabe que a gente não gosta de todo mundo. Ele sabe disso. Eu gosto de todo mundo aqui. Deus é testemunha. Deus é testemunha, viu, pastor? Eu gosto de todo mundo. Mas a Bíblia fala que nós temos que amar. E amar é ir lá e agir, né? E fazer. É isso que a Bíblia fala. A paz de Cristo, irmãos, tem que ser o árbitro, tem que ser o juiz. Nos nossos relacionamentos, quem tem que mandar é a paz. Nós temos que fazer tudo para manter a paz no corpo de Cristo. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, olha, na igreja, para você manter a paz, se alguém pisar no teu pé, fala assim, desculpa, tá, irmão, por eu ter colocado meu pé debaixo do seu? Desculpa aí. Porque nós temos obrigação, queridos, de manter a paz no corpo de Cristo. A paz tem que governar os nossos corações. E olha o que Paulo fala, sede agradecidos. É como se ele estivesse falando assim, vocês estão procurando o quê? Vocês estão querendo conhecimento, mistério, vocês estão querendo, o que mais que vocês estão querendo? Vocês já receberam tudo. Vocês já receberam o evangelho, o mistério de Deus já foi revelado para vocês. Sabe o que vocês têm que fazer? Sejam agradecidos pelo que vocês receberam. Sejam agradecidos. Crente tem que ter gratidão no coração. Tem que falar assim, eu sou grato porque eu recebi esse conhecimento. Deus me revelou esse mistério.
Então eu tenho que ser grato, a gente tem que ser grato, queridos. E parece que às vezes a gente sempre fica esperando alguma coisa acontecer para ser grato, né? Testemunho, vai acontecer isso, vai, Deus faz mesmo, Ele vai fazer. Mas seja grato hoje, pelo que Ele já te deu, pelo que você tem, seja grato. Porque a gratidão é muito importante na vida cristã. Instrução da palavra, Paulo diz que nós temos, irmãos, que deixar a palavra de Deus preencher toda a nossa vida. O conhecimento sobre Cristo. Sabe, crente tem que querer conhecimento sobre Cristo. Tem que aprender, tem que ter sede de aprender. Tem que vir para a escola dominical, tem que vir para o culto de doutrina. Tem que deixar essa palavra enchendo o coração. Para que depois ele possa, como Paulo diz aqui, aconselhar os outros. Sabe, a comunidade de crentes é assim. A gente aprende para depois a gente instruir outras pessoas. Paulo fala aqui também do louvor, né? Da expressão de louvor, salmos, hinos, cânticos espirituais. É isso que tem que ter no meio dos crentes. Tá? A expressão de louvor. E, enfim, tudo que nós fizermos, irmãos, tudo, não é só na igreja. Não é só aqui, é onde nós estivermos. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Sabe, tudo tem que ser em nome de Jesus e para a glória de Deus. E eu quero finalizar essa mensagem nessa noite, trazendo aqui algumas aplicações. Eu já falei da maioria, mas só para, solidificar aí na mente, no coração dos irmãos. Primeiro, Paulo condenou o legalismo dos falsos mestres, né? Lá em Colossenses 2 ele fala, por que vocês ficam se submetendo a essas regras? Não toque nisso, não coma aquilo. Mas nós devemos entender que isso não significa que o crente pode viver sem lei. O crente tem uma lei para obedecer, a lei moral, os 10 mandamentos. Essa lei ela é válida para todos os tempos, ela é a expressão da vontade de Deus. No entanto, nós não obedecemos a lei para a salvação, para a justificação, nós obedecemos a lei como gratidão e como expressão da nossa vida, da manifestação da nossa verdadeira vida cristã. Outra coisa, nós devemos demonstrar na prática o que nós já somos diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Olha quem vocês são santos, eleitos. Vivam dessa maneira, vivam na prática o que vocês já são. Outra coisa também muito importante, irmãos. Os irmãos observaram que Paulo diz que essa nova natureza, ela se renova a cada dia. Nós já nos revestimos de uma nova natureza, mas aquela natureza antiga, ela não está totalmente eliminada, ela ainda está aqui e de vez em quando ela quer aflorar. Mas a nossa nova natureza, ela, a cada dia ela está se renovando, a cada vez que nós vamos conhecendo Cristo. Então, se a gente errar, não é para se desesperar, né? Não é para tomar uma atitude drástica, é pedir perdão e seguir em frente. É pedir perdão, falar, Senhor, errei, mas eu quero continuar. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão? Né? Quantas vezes eu já cheguei em casa e falei, meu Deus, hoje não deu, Senhor, tem misericórdia. Vai ser na próxima. Né? Mas a gente tem que seguir. Agora, crente não vive derrotado pelo pecado, tá, irmãos? Crente derrotado pelo pecado toda hora, não. Toda hora pedindo perdão, não. Mas, às vezes, a gente falha. E a gente vai pedir perdão, a gente vai esquecer o que ficou para trás, como diz a palavra de Deus, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tá? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, mas se confessarmos nossos pecados, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, é pedir perdão e seguir em frente. Outra coisa, a base para a sua santidade não é a sua força de vontade e a sua determinação. Ninguém consegue ser santo, não, eu vou ser santo. Né? Sabe aquelas promessas que a gente faz? Vou fazer dieta. Toda segunda-feira a gente começa. Não adianta tentar ser santo assim. A base para a santidade é a sua união com Cristo. Lembre-se disso. É o seu relacionamento com Cristo. Daí a importância da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos. É assim que a gente vai cada dia mais se aproximando de Cristo. Por último, pensar nas coisas do alto vai nos dar poder para nós nos despirmos dessa velha natureza e nos revestirmos do novo homem. Então, queridos, eu termino dizendo o seguinte, vocês são santos, eleitos e amados de Deus. Vivam como santos, eleitos e amados de Deus. Amém?
Deus abençoe os irmãos.